CBN Campinas. Abemos mensagens, Sandra Lambert. Muitas, viu, Felipe? A gente falou dos IPs floridos, né, do IP branco, e recebemos a participação do Silvio aqui de Campinas, no Jardim Nova Europa. O dele foi um IP amarelo, que está bem em frente à casa dele. Tá tímida esse IP, né? Mas feito o registro aqui pra gente. Tá agora no YouTube, é a foto anterior, o Daniel, por favor, para quem tá acompanhando a gente no YouTube, tem aí a foto do Silvio. Tá... Tem mas outro, tá bonito, sim. o IP amarelo também, esse daí, deixa eu ver se eu identifico o nome aqui do nosso ouvinte. Não, esse que tá, esse que tá maior, tem dois IPs amarelos. Dois IPs amarelos, o Sérgio um tá mais florido, especialmente no topo, Castilho, que é do Sérgio. Aí o do outro, do Silvio, tá um pouquinho mais moadinho, mas tá bonito também. A cor é bonita, né? Tô tentando achar quem mandou o primeiro aqui, viu, Felipe? O primeiro do IP branco, né? Do IP branco, que tá magnífico. Ou tem um IP o branco. Oswaldo. Em frente à casa dele, amanheceu assim, muito Nossa, lindo. Que... Um abraço. E são os vizinhos também, né, compartilhando disso. Sim. Pela imagem aqui que ele mandou, tem IP branco e tem o IP E tem um IP amarelo no fundo florido também. Lindo, amei. Lindo, bem o que carregado. eu vi é bem parecido com esse hoje, bem carregado. Só não consegui realmente fazer o registro. Onde que foi mesmo? Eu já esqueci. Foi ali próximo ao Guarani. Isso. Da Igreja Santa Terezinha que tem ali. Tá. Perto da Imperatriz Dona Teresa Cristina. Isso, Felipe Pereira sabe de cor e salteado, é um nosso mapa mental aqui da cidade de Campinas. Agradecendo aqui também as participações de outros ouvintes. A gente falou a questão do trânsito, né, Felipe, dos veículos. E aí o nosso ouvinte dizendo aqui que tem um veículo usando 2 vagas de estacionamento para idoso lá na Maria Monteiro, esquina com a Guilherme da Silva. Que beleza, hein? 2 vagas. Tem como ver isso, Endec? Ele questiona aqui, né? Já feito o registro, então, aí do nosso ouvinte. Pessoal não tem, as pessoas estão cada vez com menos consciência, né? Isso que é o respeito. Falta bom senso. A gente fala muito isso aqui. Falta bom senso nas pessoas. E falamos também das multas da Exato. Endec para aqueles que estacionam em cima da calçada, né? Ou do passeio, como alguns costumam chamar. De janeiro a junho de 2024, mais de 2.000 multas, 2.000 autuações por esse tipo de comportamento. E é sobre isso que a gente conversa com o advogado especialista em trânsito, que está já em contato com a gente, André Gomes Bertucci. Bom dia, seja bem-vindo, André. Bom dia, Sandra. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio CBN. É um prazer estar aqui para tirar as dúvidas do pessoal. Bom dia. Tem diferença, né, de estacionar e dar uma paradinha. O grande problema da população é que eles desconhecem esses conceitos, né, de parar e estacionar. Por exemplo, a lei determina que a parada é somente a imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário para o embarque e desembarque de passageiros. E o estacionamento é quando o veículo fica imobilizado por tempo superior ao necessário para o embarque e desembarque. O pessoal confunde as coisas. E nada justifica também colocar em cima da calçada. Ou tem alguma tolerância? Não, em cima da calçada aí não pode mesmo, né? Porque é a passagem do pedestre. E aí, se isso é identificado por um agente de trânsito, aí existe o risco da multa. Isso. Se a pessoa estacionar o veículo ali em cima da calçada, não é só calçada, canteiro central, ilha, ciclovia ou ciclofaixa, qualquer um desses lugares, se ele estacionar, ele já está passível de multa e remoção do veículo. Logicamente, se ele estiver passando em cima da calçada para adentrar em algum local, algum estacionamento, ou, né, alguma residência, aí tem também uma tolerância, né, da passagem dele por aquele espaço, ou até por uma manobra que ele estiver fazendo ali em cima. Aí vai depender do agente que estiver no local também, né, de ter o bom senso de saber se é o caso de aplicar uma multa ou não, às vezes só dar uma chamada de atenção no condutor ali. O motorista de aplicativo fala que, dependendo de algumas avenidas com trânsito correndo, às vezes precisa ir para a calçada para pegar o passageiro.
Aí seria dentro dessas situações que você colocou. Isso, dependendo do local, se for uma avenida muito movimentada, com trânsito, né, com velocidade alta, às vezes é necessário a pessoa sair da via, subir ali na calçada, se não for atrapalhar muito, né, para pegar o passageiro e na sequência já sair, né? Por quê? Porque ele parar numa via com trânsito muito rápido ou com muito volume de veículos pode causar um acidente. Agora também falando desse estacionamento em ruas, né, que são de bastante movimento ou que tem até a possibilidade de estacionar ali na rua, mas aí o motorista não encontra na direção em que ele está e vai para contramão. Isso pode? Aí não, aí já é uma situação bem arriscada. Na contramão tem que evitar ao máximo, porque o risco é grande, né, de uma colisão frontal. Nesse caso, ele deve procurar, vai um pouco mais adiante, procura um espaço mais apropriado, ou vira na próxima rua que der mão, né, e tenta achar um lugar ali seguro para poder, né, fazer essa operação. Aí outra dúvida que chega, por exemplo, estacionar um pouco mais distante ali do meio-fio, tem algum problema? É, a lei estabelece que a distância, né, entre ali o pneu e a guia não pode, né, ser de 50 centímetros em diante. Aí já é considerado infração de trânsito. Então ele tem que procurar ficar ali dentro, né, dos 50 centímetros entre a guia e o pneu do veículo. Existe alguma brecha para estacionamento, estacionar o veículo em acostamentos? Aí já é em rodovia, né? Olha, o acostamento é um local muito perigoso. Eu posso falar com propriedade porque eu fui policial rodoviário e atendi muitos acidentes em acostamento. As pessoas pensam que é permitido estacionar no acostamento e é estritamente proibido. O acostamento é um local que foi destinado para uma situação de emergência, alguma coisa realmente que justifique, né? O carro quebrar, por exemplo, falha mecânica, ou seja, qualquer tipo de incidente, é somente para essas situações. O acostamento não é lugar para você parar para atender telefone, parar ali para ficar esperando outras pessoas. É um lugar extremamente perigoso e é infração de trânsito estacionar nos acostamentos. Ô André, aproveitando aqui uma deixa, até a gente está comentando muito sobre a questão de queimadas, fumaça em rodovias, isso tem sido bastante comum aqui na região de Campinas. Qual que é a orientação para o motorista que se depara com uma situação dessa? Lembro até de um acidente que teve na estrada de Limeira a Piracicaba, que foi causado pela fumaça. O motorista do primeiro carro, foi um engavetamento, né? O motorista do primeiro carro, ele freou, reduziu a velocidade e aí o que estava atrás não viu e aí acabou acontecendo a série de colisões. Qual que é a orientação para o motorista em um caso de se deparar com uma fumaça densa na pista? Eu já atendi vários acidentes por esse motivo. A orientação é a seguinte: se você vê que a fumaça está muito intensa antes de entrar na fumaça, tente sair da via, entrar em algum lugar no acostamento, ligar o pisca-alerta, se possível até deixar o veículo sair do veículo. Agora, se você já estiver na fumaça, reduzir a velocidade ao máximo, nunca parar, entendeu? Não parar em hipótese nenhuma, continuar lentamente ali transitando até você sair dessa fumaça. Mas o ideal seria que, se você vê realmente a fumaça, não chegue a entrar nela, entendeu? Porque aí é o risco, porque os outros condutores às vezes não diminuem a velocidade e você em velocidade reduzida ou parado ali pode se envolver num acidente grave. Ligar o pisca-alerta estando circulando dentro da fumaça não é o recomendado. O pisca-alerta, ele é perigoso porque o motorista de trás pode se assustar ali na fumaça ao ver o seu pisca-alerta ligado e frear bruscamente e o veículo derrapar, enfim, e acabar havendo uma colisão traseira. Uhum. Então, depende muito do caso, entendeu? Eu aconselho não ligar, continuar andando lentamente, liga a lanterna do carro, né? A lanterna, o farol em si, você pode ligar, e tenta continuar ali devagar, né? Mas nunca parar no meio da fumaça. Aí é o grande risco. O farol de neblina também pode ser usado para poder indicar para o Sim, farol motorista de de trás. neblina, tudo que for possível para deixar o veículo identificável ali, é válido. Outras questões e que vão despertando aqui também o interesse dos nossos ouvintes, como o Adriano de Sumaré, que questiona aqui, nos shoppings, ele percebe motoristas que param em cima, às vezes, dos canteiros, quando não acham vagas. Quem deveria fiscalizar nesse caso? Houve uma mudança no Código de Trânsito Brasileiro. Até então, os shoppings e esses condomínios, né, residenciais fechados não eram área de atuação do poder público. Com essa alteração, o poder público pode agir agora dentro dos shoppings como se fosse uma área pública comum. Então, no caso de veículo estacionado em lugar irregular, na vaga de deficiente, em cima do canteiro, enfim, isso aí cabe, no caso, por exemplo, de Campinas, a INDEC fiscalizar. E eles têm fiscalizado, têm acompanhado isso aí,
tem chegado multas aí, né, do pessoal que procura para recorrer sobre esses assuntos, dentro dos shoppings e dentro de condomínios também. Inclusive aqui em Campinas houve a ampliação dos shoppings, né? Agora são 4 shoppings, se eu não estiver enganado, 4 ou 6, que tem esse convênio com a INDEC para poder aplicar essas multas. Então todo cuidado é pouco. Outra coisa que muitos motoristas questionam, né, quando a gente fala de situações que nos deparamos no dia a dia. Um acidente, o trânsito para de repente, por exemplo, ou começa a reduzir a velocidade de repente. Muitos motoristas acendem o pisca-alerta, né, para poder avisar o motorista de trás que tem alguma coisa errada. Essa é uma medida aconselhável ou tem alguma outra coisa que poderia ser feita? Olha, eu mesmo utilizo essa medida. Quando eu vejo que o trânsito está começando a diminuir a velocidade, para avisar os motoristas de trás, eu dou uma ligadinha no pisca-alerta Pois é. e depois eu desligo, Isso. para avisar o pessoal para não colidir na minha traseira. Isso, se for um lugar que não tiver fumaça, que a pessoa não se assustar, é válido, entendeu? Embora a lei fale que o pisca-alerta deve ser usado em situações de emergência. Nesse caso, eu até acredito que seja uma situação de emergência, porque numa rodovia, você ser o último da fila ali parado, é uma situação muito grave, muito perigosa. Pois é. Na chuva, André, a questão da aquaplanagem. Tudo bem que não temos chuva faz tempo aqui na região, mas enfim. A aquaplanagem também é uma coisa importante. A gente tem casos de rodovias aqui da nossa região que acumula muita água. O cuidado que o motorista tem que ter. Pisar no freio nunca, né? Isso. Quando está chovendo muito forte, primeiro tem que tomar muito cuidado nos primeiros minutos de chuva, né? Que é onde solta a sujeira que está na via. E a pista, além de ter o risco da aquaplanagem, ela fica lisa também, né? Sempre diminuir a velocidade, usar uma marcha mais reduzida, né, para evitar a aquaplanagem. E se o veículo chegar a aquaplanar, você perceber que perdeu o contato com o solo, jamais pisar no freio. Porque se você pisar no freio, aí você vai perder imediatamente o controle da direção. André, também tem aqui ainda dúvidas a respeito do tema inicial nosso, né, de A gente parar acabou em cima desviando da aí já. calçada. Porque quando fala Né? de trânsito de Não tem como. irregularidades, né, existe aí o que os nossos ouvintes percebem e querem, né, também considerar. Mas em relação à multa, né, por ter parado na calçada, é possível recorrer? Como recorrer? É direito de todo cidadão, né, apresentar um recurso. E aí, para cada caso, que é uma situação diferente, cada caso a gente entende que é uma situação diferente, vai levar em consideração se o agente agiu de acordo, se a pessoa realmente chegou a atrapalhar o trânsito ali, se tomou as medidas cabíveis. Por exemplo, numa multa de estacionamento, a lei prevê que o veículo tem que ser removido do local. Então, se você deixou o veículo ali e o amarelinho passou e multou, ele deve remover o veículo do local, chamar o guincho e tirar o veículo do local. Isso é o que a lei manda. Muitas vezes eles simplesmente colocam a multa ali no para-brisa e vão embora. Isso é um procedimento errado e acontece muito. Então, cada caso é um caso, a gente analisa, né, quando as pessoas procuram a gente, cada situação é uma situação diferente. A gente vai analisar, ver se tudo está feito de acordo com os procedimentos da lei, e aí, se for o caso, né, entra com recurso. Dependendo da multa, se for a primeira multa do cidadão, ele pode pedir advertência por escrito, né, sendo a primeira multa leve ou média, ele pode usar esse direito dele de pedir, ao invés de ser multado, para aplicação da advertência por escrito. E se o motorista estiver dentro do carro na hora em que ele está sendo multado ali, isso pode acontecer também? Essa é a Ou grande deveria ter uma confusão do povo. orientação, né? Essa é a grande confusão que o povo faz. Ah, mas eu estava dentro do carro, não podia ser multado. A lei não faz essa diferença se você estava dentro do carro ou não. O que acontece nesse caso, dependendo do agente, tem muitas pessoas que relatam que o agente dá um toque na buzina ou liga a sirene pedindo para a pessoa sair dali. E aí é o momento da pessoa sair imediatamente, né, para não ser multado. Agora, se ele permanecer ali dentro, fica caracterizada a infração. Estacionar em vaga reservada a idosos e a pessoas com deficiência é algo também que a gente percebe, né? Principalmente em estacionamentos particulares, de shoppings, de mercados. E aí aquela regra que você falou em respeito da fiscalização, mas que falta consciência também, né? Infelizmente, o pessoal às vezes não acha uma vaga ali próxima à entrada, né, dos shoppings, e vê aquele monte de vaga para deficiente, para idoso, e acabam se aproveitando da situação e colocando o veículo ali. Se ele for surpreendido por um agente, ele pode ser multado, porque tem as regras específicas para cada tipo de vaga, entendeu? A pessoa tem que ser aquela pessoa realmente que a lei identificou ali, seja deficiente, seja idoso, enfim, tem que ter a sua identificação para poder usar essas vagas. Também aqui a respeito de garagem em via comercial. Já não pode realmente parar,
né, em frente a uma garagem. Mas e se for do próprio dono, pode ou não? Também não. Essa é uma dúvida que as pessoas também me procuram. Ah, eu estou estacionado na frente da guia rebaixada que é da minha casa. Na verdade, a lei não faz essa diferenciação. Logicamente, você não vai estar causando prejuízo para você mesmo, que é você que está controlando a situação. Mas a lei, se o agente passar ali e ver, ele não vai saber se você mora ali ou não, não vai procurar saber, simplesmente vai fazer a multa. E é proibido você estacionar, né, na guia rebaixada somente naquele espaço compreendido no espaço que o veículo vai usar para entrar e sair. Tem muita gente que vai lá e pinta a guia de amarelo, fala, na frente da minha casa você não pode parar, ou estica a guia rebaixada, né, durante a casa inteira, ali, a parte da frente da casa inteira, rebaixa a guia, né? E fica brigando com os vizinhos. A lei só proíbe você estacionar naquele espaço que for o espaço da entrada do veículo. Ia te perguntar exatamente isso, porque às vezes tem gente que faz até reforma na casa, né? Troca o portão de lugar, mas a guia rebaixada, ela continua no local antigo. Se o portão estiver fechado, se não tiver portão, se tiver parede ou algo do tipo, pode parar, mesmo sendo rebaixado. Sim, se for rebaixado, mas não for local, né, de entrada e saída de veículos, você pode estacionar ali tranquilo. Alguns comércios, inclusive, utilizam, né, disso para Sim. que deixe a vaga só para os clientes ali na rua. Isso, esse é um outro problema. Tem a lei que fala que se o comerciante rebaixar toda a extensão da loja dele ali, a guia, ele está autorizando que as pessoas estacionem nessas guias, né, que são ampliadas ali, nessas calçadas ampliadas para estacionamento de clientes. Aí qualquer pessoa pode estacionar ali, ele não pode pedir que a pessoa retire o veículo. A gente falou aqui, eu acho que a Marina pegou também no caminho e quer tirar dúvidas sobre a questão de quando o carro está parado na contramão da rua. O senhor falou que é perigoso, mas é passível de multa também. Sim. Na verdade, as infrações de estacionamento e parada são várias, né? São mais de 20, 30 artigos, cada um específico para cada situação. Estacionar na esquina, estacionar em cima da calçada, estacionar em posições, né, contrárias à regulamentação, estacionar na contramão. Por que é proibido estacionar na contramão? Porque na hora que você for sair, você vai sair de frente com o veículo que está vindo na mão dele. Isso é muito perigoso. E às vezes tem algum carro na sua frente, você não tem a visão correta, né? E acaba causando uma colisão frontal ali. Então é estritamente proibido estacionar na contramão. Muitas mensagens dos ouvintes relatando principalmente o desrespeito às vagas prioritárias. Como isso realmente é frequente, né, André, em relação a estacionamentos públicos ou privados. Isso tem acontecido bastante porque cada vez mais pessoas estão adquirindo veículos. Acho que a frota está aumentando muito, né? Você vê famílias aí que tem 5 pessoas, cada uma tem um carro. E aí você chega num local para estacionar, por exemplo, no shopping ou no comércio, e todas as vagas já estão ocupadas. E aí tem as vagas ali para deficiente, para idoso, e as pessoas acabam por se aproveitar disso aí, né? Infelizmente, isso tem aumentado cada vez mais. Eu sou de Orlândia, perguntando aqui, se ela estiver levando um idoso, ela pode parar na vaga do idoso? Se tiver identificação no veículo, né? Porque às vezes a identificação é para o veículo que está transportando o idoso, às vezes não é nem individual do idoso. Se ele tiver a identificação que a lei exige, pode usar tranquilamente. Muitas dúvidas e muitas explicações, esclarecimentos a respeito, então, dessa conduta de muitos motoristas, né, em relação a essas paradas que nem sempre são permitidas, que podem gerar multa. No caso de parar em cima da calçada, que foi o tema inicial aqui da nossa conversa, né? O valor da multa, segundo a INDEC, R$ 195,23, além da remoção do veículo, como bem alertou também o André, que é advogado especialista em legislação de trânsito, e a denúncia que pode ser feita tanto para a INDEC e pode também ser feita para a polícia. Qual seria o melhor caminho, André? Na grande maioria dos casos, vai procurar o órgão municipal da cidade. No caso de Campinas, seria a INDEC, que é quem é responsável, né, pelas infrações de solo. Às vezes, em algum local, tem convênio com a Polícia Militar também. Mas como a Polícia Militar é voltada mais para a área de segurança, né, pede-se que ligue realmente para o órgão municipal da cidade em questão. Deixar o telefone, inclusive, aqui do WhatsApp da INDEC, 3731-2910. 3731-2910, o prefixo 19. Quero agradecer, André, pelos esclarecimentos, pela participação. Quando a gente fala de trânsito,
que é o nosso ouvinte aí, né, no seu deslocamento, nos nossos companheiros que identificam muito desses problemas e essa prestação de serviço que acaba sendo fundamental também para relembrar algumas regrinhas da lei de trânsito. Eu que agradeço vocês pela oportunidade. André Gomes Bertucci, que é advogado especialista em trânsito, ex-policial rodoviário, também preside a Comissão de Trânsito da OAB. Obrigada e até a próxima, André. 10:01.